Nosso ponto de partida é o livro esse do William James, As Variedades da Experiência Religiosa. É importante já desde o início notar, né, o subtítulo do livro é um estudo sobre a natureza humana. Então, para o James, a experiência religiosa, esse aspecto, né, da nossa natureza é muito central. Esse é um livro que mudou um pouco assim, o enfoque dos estudos a respeito da religião em psicologia e em filosofia. Claro que a gente ainda tem aquelas discussões tradicionais de filosofia da religião, as discussões mais assim conceituais, as provas da existência de Deus, também as discussões de teologia nas religiões. Mas aqui a gente tem um enfoque primariamente psicológico. E o livro do James começa com uma discussão que para nós hoje é um pouco assim, talvez para algumas pessoas soe um pouco curiosa e datada, não é? Mas de certa maneira ela ainda está presente, embora ela seja formulada hoje em outros termos. James começa falando de pessoas que têm experiências religiosas, mas são tidas como loucas, tá? Desequilibradas. Então a pergunta é, tá, por que a gente deveria levar em consideração o que essas pessoas estão dizendo, se o que elas estão de fato dizendo parece loucura, né? Soa para nós como loucura. E de fato há muitas pessoas que são religiosas, têm experiências religiosas e são loucas. Muitas pessoas que têm distúrbios assim psicóticos têm às vezes delírios com conteúdo religioso. Então a gente poderia pensar que todos os casos, né, de experiências religiosas são casos patológicos. Então, o James, então nesse ponto a discussão mudou. Né? Hoje em dia a gente sabe que não é assim, quer dizer, a gente tem bons indícios para fazer essa discriminação. A gente vai ver mais sobre isso na semana que vem. Mas o James introduz aqui um argumento que é interessante de qualquer maneira. Ele diz assim, olha, a gente tem que distinguir a descrição das experiências do valor das experiências. Então, o fato de uma experiência ter uma origem sã ou patológica não nos diz nada sobre o valor dessas experiências. Né? Da mesma maneira que o fato de, por exemplo, Van Gogh ter tido, sei lá, algum desequilíbrio psicológico, isso não nos diz nada sobre o valor das obras de arte que ele produziu. Da mesma maneira, tem muitos assim cientistas que às vezes produzem resultados científicos geniais, né? E que são pessoas mentalmente desequilibradas. Tem um caso famoso do lógico Kurt Gödel, né? Que claramente sofreu, sobretudo no final da vida, de distúrbios psicológicos assim gravíssimos. Mas há muitos outros casos, né, de pessoas assim. Tem gente que fala que o Newton tinha problemas, né, mas enfim. Então o ponto é o seguinte: quando a gente está avaliando um texto religioso, ou uma experiência, um fenômeno religioso, a gente tem que poder discriminar, né, as duas coisas, tá? Então, da mesma maneira que a gente não joga fora uma obra de arte porque a pessoa que a produziu, no momento em que a estava produzindo, estava desequilibrada mentalmente, disso também não se segue que a gente deva desconsiderar simplesmente o conteúdo de um fenômeno religioso porque a pessoa que produziu aquele conteúdo está tendo aquela experiência está desequilibrada, tá? Então esse é o argumento do James. O juízo sobre os fatos não determinam juízos sobre valores, nem vice-versa, né? E o valor das experiências, o James diz, não deriva da sua origem, mas dos frutos que ela produz, né? Da mesma maneira, o valor de uma crença, ele diz, ele sustenta, né? A crença é valiosa se ela produz bons frutos, e não se ela teve uma origem assim ou assada. Então, essa é uma distinção que se faz em outras áreas também, né? Em filosofia da ciência, no início do século XX, houve essa distinção que foi traçada pelos positivistas lógicos em filosofia da ciência, né? Entre o chamado contexto da descoberta e o contexto da justificação, né? O contexto em que uma
hipótese descoberta, eles dizem é mais ou menos irrelevante para a justificação, para a verdade, né, da hipótese. Então, se uma hipótese foi descoberta, ou inventada, ou elaborada por mim, ou por um de vocês, ou por um chinês, ou por um americano, por um japonês, ou por um nazista, isso não nos diz nada, em princípio, sobre a verdade da hipótese. Em princípio, a hipótese pode ser verdadeira, pode ser falsa, independente de quem a produziu, né? Independente do contexto em que ela foi elaborada. A gente não pode inferir do contexto a verdade ou falsidade da hipótese. Então, é algo parecido com o que o James está fazendo aqui. Ele está dizendo assim, olha, mesmo que todas as experiências religiosas tivessem uma origem patológica, isso não seria suficiente para a gente desconsiderar, para a gente extrair disso o valor dessas experiências. Tá? Mas a discussão avançou, né, em psicologia, sobretudo, e hoje em dia os indícios que se tem apontam, desfazem essa dúvida, né, que existia no início do século XX. Então, hoje em dia, a gente tem indícios no sentido de que as pessoas que são religiosas, em geral, tendem a ser mais saudáveis mentalmente do que as pessoas que não são religiosas. Quanto mais consistente, regular, sistemática nas suas práticas religiosas uma pessoa mais ela tende a ter uma vida mental equilibrada e também, não só uma vida mental, também a vida social, a vida profissional, até a saúde física, né? Existem indicadores, assim, de saúde de vários, em quase todos os aspectos, assim, conhecidos, né? Então, essa dúvida que existia na época em que o James escreveu esse livro no início do século XX, não existe mais, tá? É claro que existem pessoas que são desequilibradas e têm experiências religiosas e vice-versa. Né? As duas coisas podem estar associadas numa mesma pessoa, mas em geral não é assim. Bom, nós herdamos na nossa tradição cultural uma concepção assim negativa das religiões. Isso se deve sobretudo ao período iluminista, né, em que procurou, em muitos aspectos, romper com as tradições religiosas. Então, criar um domínio assim próprio da investigação racional. E então houve inicialmente, por parte de historiadores iluministas, uma descrição do período medieval como um período de trevas, né, e da religiosidade como uma fonte de obscurantismo. Então, o esclarecimento racional se faria por oposição, se faria pela libertação das tradições religiosas. E nós somos herdeiros aí dessa tradição iluminista, né? E muitos aspectos dessa concepção assim da religiosidade foram incorporadas na nossa cultura. E muitas críticas importantes foram feitas às tradições religiosas. Mas para todos nós é muito marcante, assim, a gente tem aqueles relatos a gente tem relatos, né, de instituições religiosas que se perverteram e produziram assim resultados sociais, políticos, humanitários muito negativos, né? Então a gente tem aqueles relatos da Inquisição, dos períodos da Inquisição, né? E a gente tem relatos de guerras religiosas. E a gente tem teorias que dizem isso, né? Então, três autores do século XIX são importantes aqui início do século XX, Feuerbach, Marx e Freud, né? Que tem assim uma descrição, a gente poderia dizer talvez reducionista da religião, né? A religião é um produto assim de uma certa ideologia, de certos interesses, ou um certo assim consolo, uma espécie de muleta psicológica para lidar com fatos que são insuportáveis psicologicamente para nós, né? Então não haveria assim um domínio próprio da religião, das experiências religiosas. Elas seriam um subproduto desses outros fenômenos sociais, ideológicos e culturais. O James se refere a isso como materialismo médico, né? Tem uma espécie de materialismo médico.
Então, os fenômenos mentais e psicológicos seriam todos produzidos pelo cérebro. Então, o James contesta isso, a gente vai ver um pouco depois mais sobre isso. E a gente tem muitas assim teorias, explicações, análises reducionistas da mente em filosofia e ciências cognitivas, né? Neurociência, por exemplo, é um caso, né? Neurociência é uma ciência que parte desse pressuposto, que a mente é o cérebro, né? É o modelo de estudos dele. Eles pretendem estar estudando a mente, estudando o cérebro. Então, não há nenhuma diferenciação ali nessa disciplina entre a mente e o cérebro. Isso não é investigado pela neurociência, é um pressuposto da neurociência, né? Então, nós temos assim muitas razões para sermos céticos, né, e duvidosos com relação à religião, os fenômenos religiosos. Então, e além disso, a gente tem agora essas chamadas ciências cognitivas da religião, que produziram muitas teorias também muito boas e interessantes que buscam explicar as nossas predisposições religiosas, né? Porque é um fato de que a maioria das pessoas tem predisposições religiosas, é um fato que a maioria das pessoas continua sendo religiosa, mesmo nesse contexto assim cultural, institucional, laico, a maioria das pessoas continua acreditando em Deus, enfim, tem práticas religiosas. Então a gente precisa de uma explicação, né? Se a religião é assim, ilusória, é um subproduto de fenômenos sociais, mecanismos psicológicos, por que as pessoas continuam sendo religiosas? Então a gente tem tentativas de explicar isso. Por exemplo, né, tem esses dois autores aqui sustentam que crenças em agentes sobrenaturais podem ser subprodutos de um dispositivo hiperativo de detecção de agentes, uma adaptação biológica. O que quer dizer isso? O dispositivo hiperativo de detecção de agentes. A gente tende a ver pessoas ou agentes, sujeitos, nos ambientes em que a gente está, né? Então, a gente tende a atribuir, por exemplo, a manifestações da natureza, a gente tende a descrever a natureza como se houvessem ali agentes, né? Então, claramente a gente descreve os animais como sendo pessoas, a gente descreve às vezes assim os acontecimentos, as plantas, né? Se vocês forem falar com um agricultor, por exemplo, ele tende, a planta está com sede, a planta está com calor, né? Enfim, ele descreve a planta como se ela tivesse assim, sensações como nós as temos, né? Então, projeta na planta uma subjetividade. E a gente faz isso toda hora, né? E parece ter sido selecionado nos seres humanos como um mecanismo adaptativo, porque aqui eles dizem que favoreceu os humanos do passado, uma vez que é mais seguro atribuir agência a algo que não a tem, por exemplo, uma planta, uma pedra, uma montanha, do que deixar de atribuí-la a algo que a tem, por exemplo, um ser humano, ou uma onça, ou algo assim, e que pode ser uma ameaça, né? Então é melhor a interação com a natureza, com outras pessoas, é mais segura, mais adaptativa, se a gente erra no sentido de atribuir mais do que deixar de atribuir, né? A agência a outras pessoas ou objetos. Então esse é um primeiro tipo de explicação. Então a gente poderia ver a natureza como um todo, a ideia de Deus, né? De espíritos na natureza, enfim. Um segundo tipo de explicação, a crença em um Deus benevolente que influenciou nossas escolhas passadas pode ser consequência de nossa ignorância dos nossos próprios processos de justificação de escolhas, né? Então em geral a gente não tem muita consciência sobre como é que a nossa mente funciona. Então a gente às vezes esquece, né? Coisas, decisões que nós mesmos tomamos, ou a gente não acompanha o processo inteiro de tomada de decisões, ou a gente não consegue acompanhar das outras pessoas. E aí isso faz com que muitos acontecimentos nas nossas vidas
pareçam não ter uma explicação, quando na verdade nós tínhamos essa explicação e se esquecemos ou não rastreamos, não somos mais capazes de rastrear elas. Né? Muitas decisões que nós tomamos no passado e que afetam o estado atual de nossas vidas, nós não lembramos mais. Né? Então a gente tende a atribuir isso ao destino, ou à providência, alguma coisa assim, ou ao karma. Né? Então, isso é um segundo tipo de explicação para prevalência de crenças religiosas. Terceiro, crenças em uma vida após a morte. Crenças podem ser um subproduto de nossa incapacidade de conceber a nossa própria inexistência. Né? Então, de novo, essa crença seria uma espécie de muleta psicológica. Né? A gente se apoia nela para não sofrer. Outro exemplo, crenças em Deus podem ser resultado da solidão, que leva algumas pessoas a antropomorfizar animais e objetos inanimados. Mesma coisa. Crenças em uma vida após a morte podem ser produto de seus efeitos paliativos no sentimento de que o mundo é injusto, ou de que a morte é temível e de que a vida não tem sentido. Então, de novo, a ideia de que é uma ideia típica, né, do século XX, a vida não tem sentido, o sentido que tem só tem à medida que nós afirmamos isso, damos sentido à vida, mas ela mesma não tem sentido. Então a gente inventa isso, né? Então isso é exatamente o oposto do que dizem as religiões e as experiências religiosas, né? Nas religiões e nas experiências religiosas, a vida tem sentido e isso é revelado para nós. Isso não é posto, isso não é inventado, isso não é fabricado, não é afirmado pelos homens. O sentido da vida está dado e se revela para nós nessas experiências. Tá? Então é o contrário do que dizem esses cientistas ou filósofos. Outro exemplo, crenças em Deus podem, está cheio de rede portuguesa aqui, depois eu corrijo, podem fornecer um sentimento de segurança, ou a religiosidade permite que alguns indivíduos se disciplinem e melhorem a sua autoestima, tá? Então elas têm um efeito assim, elas sobrevivem, né? Porque elas trazem efeitos positivos. Não sobrevivem porque são verdadeiras, essa é a ideia. Então, o James, assim, isso são textos assim bem recentes. Vocês estão vendo aqui, esses aqui são tudo publicados aí nas últimas 2, 3 décadas, tá? Nos anos 2000, quase todos. Então, aquelas explicações lá reducionistas ou materialistas, elas foram atualizadas, né, pela ciência cognitiva, pela psicologia, elas ainda estão muito vivas na nossa cultura acadêmica. Mas elas contrastam, né, com as experiências religiosas. As experiências religiosas sugerem o contrário disso. As pessoas que têm experiências religiosas, elas acham que elas tendem a duvidar. Elas tendem a duvidar disso daqui. Ou pelo menos a duvidar que que essas explicações sejam toda a história. Mesmo que isso aqui seja verdadeiro, mesmo que todas essas explicações aqui sejam verdadeiras, e a gente tem boas razões para achar que são, os indícios apontam nesse sentido, né? Mesmo que a gente tenha evoluído nesse sentido, mesmo que a gente tenha esses vieses psicológicos, essas tendências, né? Mesmo que isso seja mais ou menos inescapável para nós hoje, mesmo que a gente tenha esses sofrimentos, né, com a vida e que a religião sirva de consolo para nós, consolo psicológico, mesmo que isso de fato é verdadeiro, mas pode não ser toda a verdade, né? Pode não ser toda a história. E do ponto de vista assim espiritual, religioso, não é toda a história, né? Então, o que o James, no início do século XX, disse assim, olha, o propósito do meu livro, As Verdades da Experiência Religiosa, isso ele diz numa correspondência para um amigo, foi citado na introdução da edição americana aqui que eu tenho. Defender o livro tem 2 propósitos, ele escreveu para um amigo. Defender a experiência contra a filosofia como sendo a verdadeira espinha dorsal da vida religiosa mundial. Então, não é a filosofia, quer dizer, não são as crenças a espinha dorsal, né? O fundamento, que nem eu falei na semana passada, o fundamento das religiões não são as crenças. Vocês vejam que todas essas explicações aqui, reducionistas, que eu mencionei aqui, falam em crenças, né? Crença. Elas são concepções assim que procuram explicar as crenças religiosas. E o que o James está dizendo, não, mas não é.
Se tu acha que a religião são a crença para James é um subproduto secundário da religião, né? A espinha dorsal, ele diz que fundamenta as religiões são as experiências, tá? Não a filosofia que dá aquilo, a justificação dessas crenças ou a ideia, ou a análise que a gente faz dessas crenças. Em segundo lugar, o propósito do livro é fazer o leitor, o ouvinte, que foram apresentados como palestras, né? É, acreditar, como eu próprio acredito invencivelmente, que embora as manifestações particulares das religiões possam parecer todas absurdas, né? Muitas crenças religiosas parecem absurdas, né? Falo aqui dos credos, das teorias. A vida religiosa como um todo é a função mais importante da humanidade. Tá? A função mais importante da humanidade. Então, essa é a tese do James, que ele procura defender no livro. Então, ele define, como eu já mencionei, a experiência religiosa em termos para os propósitos desse livro, que isso aqui não pretende ser uma definição geral, universal, como sentimentos, ações e experiências de um indivíduo na sua solidão, à medida que se apreendem como estando em relação com o que quer que considerem divino. Certo? Então, é uma crença subjetiva, é um evento subjetivo, psicológico, e não tem uma definição aqui de Deus, ou não é necessário que seja uma experiência de Deus, né? Qualquer coisa que as pessoas considerem como sendo divina ou sagrada pode ser matéria para uma experiência religiosa na terminologia essa do James. O que o James diz, então? Existe algo que é uma atitude religiosa típica. Os religiosos têm uma predisposição psicológica típica que é diferente da predisposição não religiosa. E ela consiste na aceitação incondicional do universo. Claro que nem todos os religiosos têm isso, tá? Ou quando tem graus diferentes, tá? Mas isso é típico, tá? Uma aceitação incondicional do universo, inclusive dos sofrimentos, imperfeições, maldades, diferentemente da aceitação estoica. Então, o estoico é o sujeito que também aceita. Tem pessoas que não aceitam, né? Que se revoltam com sofrimentos, imperfeições, maldades, se revoltam de muitas maneiras, né? Se revoltam, assim, procurando daí levar uma vida de prazeres ou não se ou se identificando com a maldade, devolvendo a maldade para outras pessoas, né? Então a gente vê assim comportamentos assim revoltados, né? De toda sorte. Então tem pessoas desse tipo, mas tem outras pessoas que aceitam a maldade, as imperfeições e sofrimentos, mas de maneira estoica, que é diferente, o James diz. O estoico ele se conforma, né? Ele diz assim, olha, as coisas são assim, dessa maneira, não tem nada que a gente possa fazer, né? A gente não vale a pena, não é racional a gente ficar se preocupando com coisas que fogem à nossa capacidade de ação, né? Então, por exemplo, o que adianta eu ficar reclamando se está calor, está frio? Quer dizer, eu não tenho a minha atitude mental não muda o clima, né? O que eu posso fazer é, sei lá, botar a roupa adequada ou arranjar uma maneira de resfriar a casa ou aquecer, né? Essas coisas a gente pode fazer. E eu posso me alegrar com isso, com o que eu faço ou deixo de fazer, mas os estoicos sustentavam não faz sentido eu ficar me alegrando, me entristecendo por coisas que fogem completamente da minha capacidade ao meu minha domínio e competência, né? Então, na verdade, se eu me entristeço com isso, só piora a minha situação, porque além de estar passando frio ou calor, agora eu tô triste por causa disso, né? Por uma coisa que então a minha situação fica eu fico sofrendo por duas razões aí, né? Uma pelo calor ou frio e outra pelo pensamento que eu tenho a respeito do calor e do frio.
Então, uma coisa que eu posso controlar são os pensamentos e as ações nossas, né? Então, eu posso deixar de reclamar disso. Então, isso produz um estado assim de conformidade com as coisas da natureza, né? Aqui tem uma citação do Marco Aurélio, um estoico famoso, um imperador romano. Nada acontecerá em mim que não concordar com a natureza do universo. Então, eu tenho que buscar uma atitude mental conforme a natureza. Tá? Então, eles faziam investigações na natureza, a disciplina do corpo e, sobretudo, praticavam a disciplina dos pensamentos, das emoções, né? A educação dos pensamentos e das emoções, para que a gente não ficasse se perturbando com, com, com a natureza, com o modo como as coisas são. Por exemplo, se perturbar com a morte, com certas doenças que são inevitáveis, né, ou com certas calamidades da natureza, né, sei lá, terremotos, enchentes, ah, com a velhice, com fraqueza, enfim, ou com coisas que outras pessoas fazem para nós, né, que nos desagradam, que fogem ao nosso controle, a gente não tem controle sobre as outras pessoas. Então isso pode produzir um tipo de aceitação, mas é uma aceitação que o James diz que é morna, ou é fria, ou ela é calma. E aceita por oposição ao tipo de atitude religiosa típica em que a gente tem uma aceitação incondicional do universo, às vezes até uma aceitação apaixonada, em que as pessoas, elas não apenas dizem assim, olha, né, infelizmente o universo tem essas coisas, o que eu vou fazer? As pessoas religiosas dizem, não, também essas coisas que são sofrimentos, imperfeições e maldades, têm um propósito oculto, né? E no final das contas, elas também elas são tão assim louváveis, né? Quanto ou admiráveis, quanto as coisas que nos parecem boas ou agradáveis. Então existe uma aceitação que é de ordem assim diferente. Tá? Isso a gente vê nos escritos dos religiosos. Claro que isso varia muito, né? Tem pessoas que se dizem religiosas, mas tem isso num grau bem baixo, né? Parecem mais como estoicas. E tem pessoas que se dizem religiosas, na verdade são revoltadas, não aceitam nada do universo. Então, a gente tem que levar em consideração que não só o que as pessoas dizem, mas o modo como elas se comportam, né? Pode ser mais revelador assim da atitude, da predisposição mental da pessoa do que o que ela de fato diz. Então, mas o que o James está chamando a atenção é essa diferença. Tem uma diferença grande aqui na atitude religiosa típica da atitude não religiosa, estoica, de aceitação, né, do universo. Então, olha como ele descreve isso. Existe um estado de espírito conhecido de homens religiosos, mas de ninguém mais, em que a vontade de afirmar-nos e não ceder foi substituída pela disposição de fechar a boca e ser um dócil instrumento nas mãos de Deus. Nesse estado de espírito, o que mais temíamos tornou-se o receptáculo de nossa salvação e a hora de nossa morte moral converteu-se em nosso aniversário espiritual. Foi-se o tempo de tensão em nossa alma e chegou o tempo do relaxamento feliz, da respiração calma e profunda, do presente eterno, sem nenhum futuro discordante para afligir-nos. O medo não se mantém sequer em estado latente, como o mantém a simples moral, mas é positivamente expungido e eliminado. Então, se vocês forem ver os textos assim dos místicos, por exemplo, é assim, né? Tem uma exaltação inclusive das coisas assim aparentemente ruins, né, do universo, da natureza. Né? Isso não é matéria assim não é algo com relação ao que eu tenha que me conformar. É algo que eles aceitam integralmente. Né? Essa espécie de felicidade, o James continua, essa espécie de felicidade no absoluto, no eterno, só encontramos na religião. Distingue-se de toda a mera felicidade animal, os prazeres, né, do corpo, de todo o mero gozo do presente, graças ao elemento de solenidade. Tá? Então tem uma solenidade aqui. Então, um espírito solene nunca é tosco nem simples. Parece conter uma certa medida do seu próprio contrário em solução. Isso aqui é uma observação muito assim perspicaz do James.
porque tem as religiões todas reconhecem, né, essas dualidades, né, bem e mal, o sofrimento, prazer, né, decisões internas na nossa personalidade e buscam uma espécie de unificação, e os símbolos religiosos em geral são símbolos assim de unificação, de reconexão, né, com aquilo que está dividido. Então tem uma espécie de solenidade, tem a alegria, mas é uma alegria solene, tá? Mesmo quando apaixonada, tem uma certa solenidade ali. Uma alegria solene preserva um pouco de amargo na doçura. Uma tristeza solene é uma tristeza com a qual intimamente consentimos. Isso a gente vê nesses retratos, nas imagens religiosas, né? Então vocês vejam assim que aqui, por exemplo, a gente tem imagens de, né, aqui tem uma imagem do Buda, então tem uma certa paz, tranquilidade, felicidade, mas ao mesmo tempo essa solenidade aí, né? Mesma coisa aqui nesses retratos de Maria, né? Tem sempre uma alegria e uma tristeza ali misturada, então tem uma espécie de mistura assim de sentimentos, né? Tem uma não é não é um simples prazer que é retratado, não é uma simples contentamento ou alegria, tem sentimentos mais aqui complexos, né? Um, bom, então a gente tem essa atitude típica. E aí a gente tem uma variedade de experiências que as pessoas têm quando são religiosas, né? E o James começa o livro dele descrevendo o sentimento da realidade do invisível. Então aqui tem um dos muitos relatos que ele menciona lá. Esse sentimento da realidade do invisível, porque a realidade do invisível é um traço comum nas experiências religiosas. As experiências religiosas são experiências de algo que é ordinariamente, comumente invisível, mas que se revela para nós num estado extraordinário, né? Uma experiência extraordinária. Tá? As experiências ordinárias ou comuns são experiências de limitação, né? De falta, ou de carência, ou de impossibilidade, ou de, enfim, maldade, né? De adversidade. E as experiências espirituais ou religiosas são experiências de harmonia ou de união, de conexão, e em que algo, um aspecto do mundo que é comumente invisível, né? Essas conexões, essas relações ou essas harmonias ou subjacentes, né? São reveladas. E aspectos do universo que são normalmente invisíveis, então aparecem para nós. Mas isso pode aparecer de muitas maneiras, tá? E existe uma variedade, assim, de experiências desse tipo. Existem graus de intensidade muito diferentes. Então vamos lá, aqui tem um exemplo do próprio que está no próprio livro do James. Eu estava lendo, havia uns 20 minutos, absorto na leitura, com a mente perfeitamente serena, e já me esqueceram dos amigos quando, subitamente, sem um aviso, todo o meu ser parece estimulado ao mais alto estado de tensão ou plena consciência. Isso aqui o James está copiando, né, o relato de uma pessoa que teve essa experiência. E percebi com uma intensidade que os que nunca experimentaram a mesma sensação não compreenderão com facilidade, que outro ser ou presença, não em mim, se encontrava no quarto, mas também perto de mim, tá? Isso pode ser a experiência assim de um espírito, de um ancestral, de um parente, né, que já faleceu, ou um fantasma, né? Pode ser uma coisa mais apavorante, mas de qualquer maneira tem algo que normalmente é invisível, eu estou sentindo que tem algo ali. Ah, a gente tem também relatos mais extraordinários, né, de experiências desse tipo. Aqui tem um relato que está no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, na capítulo sobre Jacó. Então, Jacó tem um encontro com o que a gente não sabe direito aqui, né? Vamos ver, a passagem diz o seguinte: naquela mesma noite, então Jacó está fazendo uma viagem, tem uma história comprida aqui, mas eu quero só relatar a experiência que ele teve. Né, ele está passando por um momento difícil, está fazendo uma viagem, e com toda a família, a tribo dele, enfim, tem desafios pela frente.
Naquela mesma noite, ele se levantou, não está no meio da viagem, se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos e passou o val do Jaboque. Então atravessou um rio, riacho, não sei. Ele os tomou e os fez passar a torrente e fez passar também tudo que possuía. Tá? Eles estão de mudança, passaram todos os pertences. E Jacó ficou só. Agora a gente tem a experiência na solidão. Tá? A experiência espiritual aqui. E alguém lutou com ele até surgir a aurora. Alguém lutou com ele até surgir a aurora. Vendo que não o dominava, tocou-lhe na articulação da coxa, e a coxa de Jacó se deslocou enquanto lutava com ele. Ele disse: Deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Ele perguntou: Qual é teu nome? Jacó, respondeu ele. E ele retomou: Não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque foste forte contra Deus e contra os homens e tu prevaleceste. Jacó fez essa pergunta: Revela-me o teu nome, por favor. Mas ele respondeu: Por que perguntas pelo meu nome? E ali mesmo o abençoou. Tá? Então a gente tem aqui um encontro estranho no meio da noite. Jacó sozinho, aparece um homem, uma pessoa, sei lá, a gente não sabe se é um anjo, o que é isso. E começa a lutar com ele. Então a gente tem uma experiência, é uma experiência espiritual, mas é uma experiência de luta. E essa experiência, então, né, tem um confronto aqui, né, de Jacó com o quê? Com forças espirituais, com Deus, a gente não sabe direito. E mas o Jacó persevera, né? Ele não foge dessa luta. E o e não apenas isso, quer dizer, uma luta é uma experiência assim de sofrimento difícil, né? Geralmente a gente quer evitar isso, quer que termine logo. Mas aqui o Jacó prende esse anjo, essa pessoa, e não deixa ele ir. Então o Jacó persevera nisso, né? E pede para ser abençoado. Então a gente tem várias coisas interessantes aqui também. O fato do anjo, esse não dizer seu nome, né? Tem algo ali que é como se algo tivesse que permanecer oculto, né? Nos domínios assim espirituais, religiosos, sempre tem algo que permanece oculto, que não pode ser revelado. Existe um perigo até. Então a gente tem um perigo do contato excessivo com isso, né? Né? Várias religiões impedem, né, que se mencione, que se fale em vão o nome de Deus, ou que se retrate Deus. A gente não encontra, por exemplo, no, nos antigos, nas obras de arte mais antigas da tradição judaica, no judaísmo, mesmo no cristianismo, retratos de Deus, do Deus Pai, né? Também no islamismo não é nada disso. Então tem algo tem algo que precisa ficar oculto, né? Tem uma revelação apenas parcial. Então, várias coisas interessantes aqui mas de qualquer maneira isso aqui é uma experiência, né, de contato, de revelação de uma realidade invisível, que normalmente é invisível. Outro exemplo, um pouco diferente, que aqui tem um trecho do Nietzsche falando sobre inspiração. Ele está falando de inspiração artística. Então, esse está no livro Et Homo. Tem alguém, no final do século XIX, um conceito claro do que os poetas de épocas fortes chamavam inspiração? Quer dizer, alguém sabe hoje o que significa inspiração? Caso contrário, quero aqui descrevê-lo. Com o mínimo resto de superstição em si, dificilmente alguém saberia de fato rejeitar a ideia de ser apenas a encarnação, simplesmente o porta-voz, o médium de poderes superiores. Então, quem quer que tenha um mínimo de superstição, acredita nisso. O Nietzsche está dizendo, né? Que nós somos apenas a encarnação, o porta-voz, o médium de poderes superiores. O conceito de revelação, no sentido de que, subitamente, com uma segurança e uma delicadeza imensas, algo se torna visível, audível, algo que nos abala e nos transtorna no mais profundo de nós mesmos,
descreve simplesmente a situação real. Tá? Então, ele está falando isso, ele está dizendo isso aqui aconteceu comigo, acontece comigo. Ouve-se, não se busca. Quer dizer, algo que vem é como se viesse de fora, não é produzido pela mente. Né? Ouve-se, não se busca. Aceita-se, não se pergunta quem aí dá. Como um relâmpago, brilha um pensamento, com necessidade, na forma, sem hesitações. Jamais fiz uma escolha. Tá? É algo revelado, não é algo criado. Um arroubo cuja tensão ingente se atenua numa torrente de lágrimas, em que o passo involuntariamente ora se torna tempestuoso, ora lento. Um perfeito estar fora de si com a consciência mais distinta de um sem número de finos tremores e exudações até a ponta dos pés. A pessoa fica toda mobilizada. Então, quem já teve, por exemplo, inspiração artística, às vezes até quando está escrevendo um texto de filosofia isso pode acontecer, né? Tu se sente inspirado e as informações vêm. Ou aquilo que tu tem que escrever ou fazer, a obra que tu vai produzir, aquilo aparece para ti, a ideia aparece. Não sabe bem de onde que ela veio. Uma predisposição, um ânimo, né? Uma vontade de fazer aquilo toma conta da gente. Então, isso é o que o Nietzsche está falando aqui. É disso que o Nietzsche está falando aqui. Um arroubo cuja tensão ingente se atenua numa corrente de lágrimas, em que o passo involuntariamente ora se torna tempestuoso, ora lento, um perfeito estar fora de si com a consciência mais distinta de um sem número de finos tremores e exudações até as pontas dos pés, um abismo de felicidade em que o extremo de sofrimento e de melancolia não atua como contraste, tá vendo? De novo aqui essa ideia de que coisas que ordinariamente são contrastantes, né, para a consciência comum são contrastantes. Aqui ele fala de sofrimento e melancolia com o abismo de felicidade. Então, a gente tem a felicidade, o sofrimento, a melancolia, tudo misturado. Então, por isso aquelas retratos lá de santos, né, de Maria, ou de Buda, ou enfim, de muitos outros, tem sempre uma mistura de sentimentos, né? As expressões faciais não retratam um sentimento único, não são assim... eles não são monolíticos, né, nas expressões deles. Mas como condicionado, como exigido, com uma cor necessária no meio de um tal excesso de luz. Um instinto de relações rítmicas, que abrange aspectos, amplos espaços e formas. A extensão, a necessidade de um ritmo largo constitui quase a medida do poder da inspiração, uma espécie de compensação para o seu constrangimento e tensão. Então, de novo, aqui, né? Esse é um tipo de experiência espiritual também, né? Tá. Em que algo aparece para nós. Ou a gente tem essa impressão de que nós estamos tomados por algo que vem de fora, como se viesse de fora, né? Como se não fôssemos nós ali, nesse momento. Tá. Então, o James, em seguida, o James tem muitos exemplos disso, né? Eu vou adiante para a gente poder... Quer dizer, o material do James aqui é enorme, né? Então, eu só vou mencionar algumas coisas. Mas o que eu queria era traçar assim, um panorama geral do livro para a gente falar na terça-feira sobre as experiências místicas. Então, uma distinção importante que ele faz é entre o que ele chama de religião do equilíbrio mental e religião das almas enfermas. Ele diz assim que pessoas diferentes têm predisposições psicológicas diferentes e isso produz religiosidades de tipos diferentes, né? Ou disposições religiosas de tipos diferentes. Essas experiências que as pessoas têm da aceitação incondicional do universo e essa atitude, né, que é típica, e as experiências do sentimento da realidade do invisível, elas adquirem formas diferentes dependendo das predisposições. Então tem pessoas que são muito mais assim otimistas com relação à vida, outros são mais pessimistas e isso produz formas de religiosidade diferentes. Então ele diz assim, em muitas pessoas a felicidade é congênita e irrevogável. Tá? São pessoas que estão sempre felizes, parece que estão sempre felizes, né?
A emoção cósmica toma nelas inevitavelmente a forma do entusiasmo e da liberdade. Não me refiro apenas aos animalmente felizes, tá? Né? Não está falando assim do gozo corporal, dos prazeres. Refiro-me aos que, quando a infelicidade lhes é oferecida ou proposta, se recusam positivamente a senti-las. É como se eles não reconhecessem infelicidade. É como se fosse alguma coisa mesquinha ou errada. Encontramos tais pessoas em todas as idades, atirando-se apaixonadas ao sentido da bondade da vida, apesar das provações da própria condição, e em que pese as sinistras teologias em que possam ter nascido. Desde o princípio, sua religião é de união com o divino. Então, essas pessoas buscam, ou elas exercem formas de religiosidade de harmonia, né? de união, tá? Então, isso a gente tem em todas as tradições religiosas, embora mais em umas do que outras, tá? Dentro do cristianismo, por exemplo, o William James menciona como exemplo desse tipo de atitude religiosa o São Francisco, né? São Francisco, ele tem essa aceitação, assim, apaixonada, né? da vida, né? Então, tem aqueles hinos, aquelas músicas, canções de louvor à natureza, às pessoas, o louvor à doença, a pobreza, tudo ele aceita, né? Pobreza, doença, tudo. E também a natureza, as plantas, tudo. Não tem nada que fique de fora ali da louvação, né, dele, não tem nenhum lamento, né? Mas esse tipo de atitude é mais típico nas religiões orientais. Por exemplo, aqui um exemplo do Tao Te Ching. Se você superestima grandes homens, as pessoas tornam-se infelizes. Desculpe, se tornam-se impotentes. Se você superestima grandes homens, as pessoas tornam-se impotentes. Se você sobrevaloriza as posses, as pessoas começam a roubar. O mestre lidera, esvaziando as mentes das pessoas e preenchendo suas almas, enfraquecendo suas ambições e fortalecendo suas resoluções. Ele ajuda as pessoas a perderem tudo que sabem, tudo que desejam, e cria confusão naqueles que pensam que sabem. Pratique o não saber e tudo tomará o seu devido lugar. Então tem é um livro assim com 1001 conselhos ou dicas, né? Sobre como as coisas já estão no seu lugar, já existe uma harmonia. Tu não precisa, no fundo, a gente não precisa passar por nenhuma grande transformação aqui, segundo Lao Tse, o autor do Tao Te Ching, né? As coisas já estão em harmonia. Deus, o Tao, já está presente em nós, ele está presente em todas as coisas, a gente é que não percebe. Então a gente só tem que ajustar a nossa atitude, a nossa percepção, porque as coisas já estão no seu devido lugar, né? E o nosso olhar é que está inadequado, a nossa mente é que está em desarmonia com um aspecto assim mais profundo e invisível da natureza que já, enfim, já tá tudo bem, né? Essa é a ideia. A arte chinesa desse período, a arte taoísta, retrata bem essa busca, né, por essas harmonias, né? Tem sempre uma representação assim de uma beleza subjacente a todas as formas, né? Então, essas pinturas desse período são super, super bonitas nesse sentido. James contrasta esse tipo de religiosidade com o que ele chama de religiosidade das almas enfermas. Então ele diz, para algumas pessoas, o mal é apenas uma relação entre o sujeito, não é apenas uma relação entre o sujeito e determinadas coisas externas, senão algo mais radical e geral, um erro ou vício em sua natureza essencial, que nenhuma alteração do ambiente e nenhum rearranjo em seu interior vingam curar, e que requer um remédio supranatural. Tá? Então, o que ele... Então, né, é a ideia de que tem algo de essencialmente errado comigo, com todas as pessoas, né? A ideia, por exemplo, do pecado original sugere isso, né, do cristianismo. Tem um tipo de erro, de maldade, ou de equívoco, ou de imperfeição que
com o qual nós nascemos e do qual a gente só consegue se livrar por intervenção divina, entendeu? A gente tem que ser salvo, digamos assim. Mas essa salvação não é algo que a gente consiga obter apenas por esforço próprio. A gente vai precisar da misericórdia divina, né? Deus vai ter que intervir para nos ajudar. Então, isso produz tipicamente religiões de tipo salvacionista, certo? Então, é, então, então são formas religiosas. Claro que tem isso também nas religiões, tem aspectos disso nas religiões orientais, né? Assim como tem aspectos da religião do equilíbrio mental nas religiões, no cristianismo, no judaísmo. Então é misturado. Isso é um tipo, mais um tipo psicológico individual, né? Pessoas que têm um tipo de mente ou outro tipo de mente, elas vivem a sua religiosidade, quer sejam criadas no Brasil, ou na China, ou na Índia, elas vivem a sua religiosidade mais de uma maneira, mais de outra. Bom, então, aí a gente fala vários outros tipos de experiências, né? Ele fala de experiências de conversão religiosa, experiências de santidade, e nós vamos ver mais em detalhes na terça-feira as experiências místicas. Ele apresenta assim 4 características dessas experiências místicas. Em primeiro lugar, ele diz que elas são transitórias, quer dizer, elas duram pouco tempo. Né? A experiência mística tipicamente dura pouco tempo. 5 minutos, 10 minutos, meia hora, raramente. Mais do que isso, muito mais raramente. E, geralmente são experiências bem curtas. Elas são passivas no sentido de que elas não dependem da minha vontade para acontecer. Eu posso fazer coisas que vão me levar a isso, mas né, posso passar a vida inteira tentando e não conseguir. Tem pessoas que não tentam e conseguem, né? Então, num certo sentido, nós somos passivos, quer dizer, não depende da vontade consciente, assim, não é produto de uma deliberação, não é uma experiência que tu delibera ter. E, em terceiro lugar, elas são inefáveis, no sentido de que o que a gente experimenta ali não tem como ser colocado em palavras, né? A gente descreve, ela só pode ser descrita metaforicamente. E, por fim, elas têm uma qualidade noética. Uma qualidade noética significa que algo se apresenta à nossa mente, né? Da mesma maneira que é uma percepção comum. Percepção comum, eu olho aqui para uma xícara e, né, eu vejo a xícara. Então, a xícara se apresentou à minha mente. Tem uma ideia aqui, enfim, uma imagem, né, que veio à minha mente. E da mesma maneira com experiências místicas, imagens, sentimentos, pensamentos aparecem para nossa mente, só que eles não têm como ser veiculados pela linguagem ou pelas formas visuais comuns, tá? E essa experiência também acontece, como todas as outras, ela tem graus, né? Tem algumas que são bem mais intensas que outras, mais profundas. Então nós vamos ver alguns exemplos disso na terça-feira. E por fim, eu também pedi para vocês lerem a conclusão do livro do James, né? Ele faz um resumo lá de cinco características das religiões. Dessas 5, 3 são crenças, são crenças comuns que as religiões, que são comuns a todas as religiões, né? Então aqui ele está fazendo uma espécie de sistematização a partir da análise das experiências religiosas. As experiências religiosas são o fundamento das religiões. Então, o que a gente pode extrair das experiências religiosas em termos assim, de crenças? Né? E ele extrai 3. Ele propõe isso aqui como uma hipótese de investigação. Primeiro é que o mundo visível é parte de um universo mais espiritual do que ele tinha sua principal significação, quer dizer, tem o mundo visível e tem o mundo invisível, e o mundo, o significado, a importância, a relevância, o sentido, né, do mundo, das coisas que acontecem no mundo visível, deriva desse mundo invisível, tá? Então, o sentido da vida nunca vai ser encontrado nas coisas assim, nas experiências comuns, né? Ele não está propriamente no trabalho, no corpo, nas experiências comuns. Ele se revela nessa dimensão invisível. Ele está presente nessa dimensão invisível apenas. Em segundo lugar, isso também é comum a todas as tradições religiosas, a união ou relação harmoniosa com esse universo mais elevado é a nossa verdadeira finalidade. Então é possível
uma união ou relação harmoniosa com esse universo invisível, tá? E, enfim, esse seria o propósito, assim, da vida, a gente se unir a isso. E, em terceiro lugar, a oração ou comunhão interior com o espírito desse universo mais elevado, seja ele Deus ou a lei, ou o que quer que seja, né? É um processo que se faz realmente um trabalho, quer dizer, tem um trabalho para conseguir isso, e em que a energia espiritual flui e produz efeitos psicológicos ou materiais dentro do mundo fenomênico. Então, todas as traduções religiosas dizem isso, que eu posso produzir, pelos exercícios espirituais, né? Oração ou comunhão interior, então isso inclui as práticas de meditação, de yoga, enfim, as missas que as pessoas fazem, as disciplinas espirituais todas, né, de todas as traduções, elas produzem efeitos não apenas psicológicos, como também materiais, né, e no mundo fenomênico. Então tem essa interação do mundo visível com o invisível espiritual. E o James menciona ainda dois traços psicológicos comuns às tradições religiosas todas. Primeiro é que um novo sabor se adiciona como dádiva à vida, e que assume a forma de encantamento lírico, apelo à veemência e ao heroísmo. Então tem um sabor novo que acrescenta a vida. Diferente do estoico, né, que tem uma mera conformidade ali, eu aceito estoicamente. Eu mato no osso do peito os sofrimentos. Aqui não, né? Aqui tem uma aceitação mais incondicional, às vezes até apaixonada, do universo todo, inclusive das mazelas. E, em último lugar, uma certeza de segurança e uma mistura de paz, e em relação aos outros, uma preponderância de afeições extremosas, amorosas, por exemplo, ou de compaixão. Traços psicológicos, tá? Então, James propõe que a gente investigue as religiões pela análise dessas 5 afirmações aqui. Então, tem 3 aqui, crenças, e mais 2 traços psicológicos que a gente pode investigar empiricamente, isso daqui. Tá? Isso ele propõe como uma meta, assim, como um objeto de estudo por uma ciência da religião. Então, eu peço que vocês deem uma lida com atenção no capítulo sobre misticismo e no capítulo das conclusões, para a gente ver um pouco mais em detalhes essas afirmações de James na terça-feira, tá? Além disso, sobre o James é importante mencionar um ensaio que ele escreveu que se chama A Vontade de Crer, que é uma discussão com um sujeito chamado Clifford, um filósofo da época. Clifford sustentou o seguinte: apenas com base em. A gente só pode. Uma crença só é justificada. O artigo do Clifford se chama A Ética da Crença. A Ética da Crença. E o Clifford sustentou uma tese segundo a qual a gente só pode acreditar em alguma coisa, que quer que seja, com base em indícios suficientes. Quando a gente não tem indício suficiente, a gente não está autorizado eticamente a acreditar naquilo. E as crenças religiosas tipicamente violam, né, essa exigência. Então, o James escreveu esse artigo, A Vontade de Crer, e ele argumentou que, no final do semestre nós vamos voltar a esse assunto, tá? Mas eu só estou antecipando aqui. O James argumentou nesse artigo que a gente tem que distinguir 2 princípios em epistemologia, né? Um princípio é o de evitar o erro. São 2 coisas que a gente quer quando está buscando conhecimento. Uma é evitar o erro e a outra é encontrar a verdade. E que essa exigência do Clifford, de que a gente só pode crer com base em indícios suficientes, ela privilegia indevidamente, James diz, o primeiro desses princípios, que é evitar o erro. Né? A gente só pode crer com base em indícios suficientes, a gente evita o erro sempre. Mas a gente exclui a possibilidade de encontrar verdades que de outro modo a gente não encontraria. E isso é particularmente importante, James diz, nos domínios em alguns domínios em que quando tu não faz uma espécie de aposta inicial numa hipótese, tu perde o fenômeno como um todo, né? Então, por exemplo, o exemplo que o James dá é o seguinte: se tu quer descobrir se os seres humanos têm um espírito cooperativo, tu não pode, quer dizer, uma metodologia assim,
a metodologia ruim para estudar se existe um espírito cooperativo em grupos humanos é tu investigar isso, se inserir em diversos grupos humanos, né, de tal modo a investigar, pressupondo que as pessoas não são cooperativas, porque se tu pressupõe que as pessoas não são cooperativas contigo, tu não toma nenhuma iniciativa cooperativa para com elas, né? Tu suspeita de que elas possam ser maldosas, possam querer tirar vantagem de ti, né? Que elas vão te roubar, vão te trapacear. Então, a tua cooperação com essas pessoas tem sempre um pé atrás, digamos assim. Mas se tu participa de uma relação social assim, dessa maneira, com um pé atrás, né? Suspeitando das outras, a possibilidade delas agirem reciprocamente contigo é muito alta, né? Então, isso faz com que as disposições cooperativas que aquelas pessoas podem ter não vão se revelar para ti. Porque tu inicialmente quis evitar a possibilidade de ser trapaceado. Sobretudo a possibilidade de ser trapaceado. Se tu tivesse privilegiado a possibilidade de cooperar, né, mesmo correndo o risco de ser trapaceado, tu poderia talvez encontrar um fenômeno ali que de outro modo não encontraria. Então, a mesma coisa vale para o domínio da religião, James diz, né? Então, nos domínios da religião e da moralidade, a gente, quando a gente não tem uma atitude inicialmente aberta à possibilidade daquilo ser verdadeiro, o próprio fenômeno pode não se revelar, pode se ocultar por inteiro, ok? Então tu não encontra a verdade, tu não incorre em erro, mas também não encontra a verdade. Então o James diz que a gente tem que aplicar com cautela esse princípio do Clifford. Esse princípio do Clifford ele é perfeitamente razoável nos domínios da ciência empírica, por exemplo, né? Mas o James contesta a sua aplicabilidade generalizada nos domínios da religião e da moralidade. Então, esse é um artigo interessante, né? Então, ele busca justificar a crença religiosa dessa maneira, tá? Justificar racionalmente, mesmo na ausência de indícios suficientes. Bom, vamos voltar a isso mais adiante. Mas também, se quiserem discutir na terça-feira, tudo bem. E nós vamos depois, mais adiante, também ver o que aconteceu depois de James, né? Em psicologia e psiquiatria, na ciência cognitiva da religião, na antropologia e nas teorias evolutivas da cultura, né? Em todos esses domínios, essas disciplinas aí, houve autores que estudaram as experiências religiosas, fenômenos religiosos, e a gente tem hoje conhecimento de uma variedade maior de experiências religiosas do que aquelas listadas pelo James. Também a gente tem teorias mais sofisticadas hoje sobre os vieses cognitivos humanos, né? Psicológicos, que nos levam a acreditar em Deus. Então a gente precisa conhecer esses mecanismos. E a gente tem um conhecimento melhor hoje das formas sociais em que a religião se manifesta, né? Dos rituais, das instituições religiosas e da biologia evolutiva, né? Então vamos ver o textos sobre esses fenômenos, essas diferentes disciplinas no restante do semestre. Então eu aguardo vocês na terça-feira, às 10 horas, para a gente falar um pouco mais em detalhes sobre o capítulo sobre misticismo do James e as conclusões do livro dele. E o André fará uma apresentação da sua dissertação de mestrado também. Então peço que vocês deem uma olhada nesse material que está disponível na página da disciplina, tá bom? Até lá.